Boa tarde a todos. Boa tarde. Como vai você? É bom ver todos vocês. O que testemunhamos o presidente Trump realizar nos últimos dias foi nada menos que notável. Estamos há 3 anos e meio na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, um conflito brutal que já ceifou centenas de milhares de vidas de russos e ucranianos e custou trilhões de dólares. A fraqueza e a incompetência de Joe Biden tolamente permitiram que a matança começasse. Até o presidente Trump retornar ao cargo em janeiro, o status quo sangrento e falido de Biden era forçar indefinidamente os contribuintes americanos a financiarem a Ucrânia, não importando o custo, o tempo que levasse ou quantas vidas fossem perdidas. Não há como negar que a política externa de Biden, que coloca a América em último lugar, afastou ainda mais o mundo da paz. O presidente Trump rejeitou essa abordagem fracassada e, em vez disso, nos últimos 7 meses, buscou incansavelmente a paz ao longo de seu segundo mandato. E graças aos esforços do presidente Trump, finalmente temos avanços após anos de impasse mortal. Na sexta-feira, como todos vocês sabem, muitos de vocês estavam lá, o presidente Trump recebeu o presidente russo Vladimir Putin em Anchorage, no Alasca, para uma reunião bilateral. O presidente Putin confirmou publicamente o que o presidente Trump sempre disse: a guerra entre a Rússia e a Ucrânia nunca teria começado se o presidente Trump estivesse no cargo. Basta olhar para o que aconteceu durante as últimas 4 administrações. Durante o governo de George W. Bush, a Rússia invadiu a Geórgia. Durante o governo de Barack Obama, a Rússia tomou a Crimeia. Durante o governo de Joe Biden, a Rússia invadiu a Ucrânia. Mas durante o governo do presidente Trump, a Rússia não invadiu nem tomou nada. No geral, as conversas bilaterais no Alasca foram muito produtivas e vários pontos-chave foram acordados entre os dois líderes, o que realmente abriu caminho para as discussões da segunda fase, que aconteceram ontem aqui na Casa Branca, dentro de 48 horas após aquela reunião em Anchorage, vale ressaltar. Como todos sabem, havia muitos líderes europeus aqui, assim como o presidente ucraniano Zelensky. Todos eles vieram até aqui para se reunir com o presidente Trump. Após as conversas encorajadoras de ontem, o presidente Trump falou com o presidente Putin por telefone e ele concordou em iniciar a próxima fase do processo de paz, uma reunião entre o presidente Putin e o presidente Zelensky, que seria seguida, se necessário, por uma reunião trilateral entre o presidente Putin, o presidente Zelensky e o presidente Trump. Como o presidente disse, o vice-presidente Vance, o secretário Rubio e o enviado especial Wittkopf continuarão a coordenar com a Rússia e a Ucrânia para que isso aconteça o mais rápido possível. É muito importante lembrar que, antes da vitória esmagadora do presidente Trump em novembro passado, não havia perspectiva de fim para esse derramamento de sangue. Agora pode ser que finalmente haja uma luz no fim do túnel e uma oportunidade para uma paz duradoura. Isso porque o presidente Trump é o presidente da paz, e a liderança americana está de volta ao cenário mundial. Não deve passar despercebido por ninguém nesta sala que líderes mundiais estão vindo diretamente aqui para Washington, D.C. em busca de ajuda. Inicialmente, a mídia alegou de forma ridícula que o presidente Trump, de alguma maneira, devia favores à Rússia apenas por concordar em ter uma conversa cara a cara com o presidente Putin dentro dos Estados Unidos. A mídia disse que o presidente Trump estava cometendo um grave erro ao, entre aspas, legitimar Putin. Eles ficaram chocados que o presidente Trump trataria outro líder mundial como um líder mundial. A mídia atacou o presidente Trump incansavelmente e afirmou que ele sofreu, entre aspas, uma grande derrota por não sair imediatamente com um acordo final, mesmo tendo dito antes da reunião que aquele encontro era para ouvir e entender como avançar. Durante todo o fim de semana após aquelas históricas conversas bilaterais entre o ZY e a Rússia, ouvimos comentaristas desinformados na televisão tentando, sem sucesso, afirmar que o presidente havia fracassado. Os chamados especialistas do establishment de política externa, cujo histórico se resume a guerras intermináveis, trilhões de dólares dos contribuintes desperdiçados e americanos mortos, têm a ousadia de tentar dar lições ao presidente Trump, que resolveu 7 conflitos globais em 7 meses, sobre paz. Aliás, este é o mesmo presidente que intermediou os Acordos de Abraão em seu primeiro mandato, além de mais de meia dúzia de outros acordos de paz só neste ano, como acabei de mencionar. Também vimos ontem o presidente da Ucrânia e todos os outros principais líderes da Europa atravessarem o Oceano Atlântico para se encontrarem com o presidente Trump na Casa Branca, por causa do progresso alcançado naquela reunião que, se você perguntar à mídia, teria sido um fracasso, mas não foi. Foi altamente produtiva e bem-sucedida. Então, com isso, vou responder as suas perguntas hoje aqui, em nosso novo espaço para a imprensa. Temos Jack Posobiec, que se juntou a nós em Anchorage, no Alasca, na semana passada. Jack, obrigado por aqui. Por que você não começa? Os russos responderam de alguma forma. Eu sei que ele conversou com o presidente Putin ontem à noite. Qual foi a resposta deles? Porque ouvimos alguns relatos do Kremlin e de outros dizendo que eles são categoricamente contra tropas da OTAN, em solo. Bem, veja, o presidente continua tendo essas conversas com ambos os líderes.
Essas conversas aconteceram novamente ontem em Anchorage, no Alasca, com os europeus e o presidente Zelensky, e ele orientou sua equipe a elaborar uma estrutura para essas garantias de segurança que possam ser aceitáveis para ajudar a garantir uma paz duradoura e acabar com esta guerra. E só mais uma pergunta rápida sobre isso. Sobre parte do financiamento, estamos ouvindo perguntas sobre uma nova rodada de vendas de armas ou possivelmente uma rodada de compras americanas de drones ucranianos. Esse dinheiro será financiado pelos contribuintes americanos? Finalmente veremos um fim ao que parece ser um mandato interminável financiado pelos contribuintes americanos para essas guerras estrangeiras? Bem, o presidente é muito sensível às necessidades do contribuinte americano e, imediatamente ao assumir o cargo em janeiro, deixou muito claro que não continuaríamos assinando cheques em branco para financiar uma guerra tão distante. Por isso, ele apresentou uma solução muito criativa: fazer com que a OTAN comprasse armamentos americanos, porque são os melhores do mundo, e então suprir as necessidades do exército ucraniano, bem como do povo ucraniano e de suas forças armadas. Então essa é a solução que o presidente apresentou. Continuaremos seguindo por esse caminho. Quanto a quaisquer vendas adicionais, terei que encaminhá-lo ao Departamento de Defesa. O que o presidente Trump aprendeu que o faz acreditar que Vladimir Putin estaria disposto a fazer um acordo com ele, com o presidente Trump? Bem, o presidente aprendeu muito e isso é parte do motivo pelo qual ele abriu esse diálogo. A administração anterior, que supervisionou o início desta guerra, se recusou a dialogar. E o presidente Trump sempre disse: para aprender, para avançar com a diplomacia e em direção à paz, é preciso ter um diálogo aberto. E é por isso que o presidente teve várias conversas por telefone e, claro, uma reunião presencial na última sexta-feira com o presidente Putin. Ele também conversou com o presidente Zelensky dezenas de vezes, o recebeu aqui na Casa Branca ontem e está entendendo o que ambos os lados querem, o que ambos os lados vão ter que ceder. E ele sempre disse: para conseguir um bom acordo, ambos os lados vão ter que sair um pouco insatisfeitos. Então, ele continua aprendendo muito ao longo dessas conversas, e é por isso que vimos progresso de ambos os lados. E eu também acrescentaria, quando se trata de aprender e avançar, veja como tanto a Rússia quanto a Ucrânia realmente conversaram diretamente pela primeira vez em muitos anos, graças aos esforços deste presidente e desta administração. Especificamente em relação ao presidente Trump, porém, o que você acha que motiva Putin a tentar fazer algo para o presidente Trump, em vez de simplesmente resolver o conflito? Acho que, como acabei de mencionar em minhas observações iniciais, Kelly, a Rússia e todos os países ao redor do mundo realmente voltaram a respeitar os Estados Unidos e o presidente está usando a força do poder americano para exigir esse respeito de nossos aliados, nossos amigos, nossos adversários em todo o mundo. E vimos que isso só levou a avanços com a Rússia e a Ucrânia, mas também vimos isso no encerramento de 7 conflitos globais ao redor do mundo. Vimos isso com a libertação de reféns em Gaza. Vimos isso com o fim do conflito entre a Índia e o Paquistão, que poderia ter resultado em uma guerra nuclear se não tivéssemos um presidente que acreditasse na força e na influência que vem com o trabalho de ser o presidente dos Estados Unidos da América. Raquel. Obrigada, Caroline. Bem, indo para o Alasca, o foco das conversas era a reunião trilateral entre os líderes. Você pode explicar como isso passou de uma reunião trilateral envolvendo o presidente Trump para agora o foco estar nesta reunião bilateral sem o presidente primeiro? Bem, veja, o presidente falou com ambos os líderes sobre isso e ambos os líderes expressaram a disposição de se reunirem. Então, nossa equipe de segurança nacional ajudará ambos os países a fazer isso. Em última análise, o presidente sempre disse que há áreas de discordância nesta guerra que terão que ser discutidas e decididas por esses dois países. E por isso ele quer que esses dois países se envolvam em uma diplomacia direta. Ele disse isso desde o início, por isso está de acordo com a ideia de que o presidente Zelensky e o presidente Putin se encontrem, e eu entendo que os preparativos para essa reunião já estão em andamento. Assim que soubermos mais detalhes, com certeza informaremos todos vocês. E só um rápido acompanhamento. Sabemos que até o momento não há um cessar-fogo em vigor. Vimos a Rússia continuar seus ataques à Ucrânia. Que indicações o presidente está recebendo de Putin de que ele quer ter essa reunião com Zelensky em breve? Porque ele falou diretamente com ele ontem. E ele expressou que Haley, mais cedo ou mais tarde. Ele falou isso diretamente ontem e o presidente colocou isso na declaração que ele deu a todos vocês, a mídia, sabendo que vocês perguntariam depois daquela conversa em um esforço de transparência. Haley. Olá, obrigada, Caroline. Você deixou claro que não há tropas americanas em solo. O presidente está considerando tropas americanas no ar como uma forma de garantia de segurança? Olha, isso foi algo que o presidente mencionou na entrevista desta manhã. É uma opção e uma possibilidade. Certamente não vou descartar nada em relação às opções militares que o presidente tem à sua disposição. Vou deixar que ele faça isso. A primeira pergunta é, de quem foi a ideia de mudar os próximos passos de uma reunião trilateral para uma bilateral? Foi uma ideia que evoluiu no decorrer das conversas do presidente com o presidente Putin, o presidente Zelensky e os líderes europeus ontem.
E como você viu, Christian, com todos esses líderes europeus deixando a Casa Branca, incluindo o secretário-geral da OTAN, todos concordam que esse é um ótimo primeiro passo. E é algo positivo que esses dois líderes vão se sentar juntos e o presidente espera que isso aconteça. E por quanto tempo Trump está disposto a esperar e agir de boa fé para que Putin realmente marque uma reunião antes de intervir? Olha, o presidente exerceu uma tremenda pressão pública para acabar com essa guerra. Ele tomou medidas, como você viu, sanções à Índia, e outras ações também. Ele deixou bem claro que quer ver essa guerra acabar. E ele zombou das ideias levantadas por outros de que deveríamos esperar mais um mês antes de qualquer reunião acontecer. O presidente quer agir e quer acabar com esta guerra o mais rápido possível. Esclarecimento. Você disse antes sobre Putin concordar com a reunião. O Kremlin pareceu indicar que Putin não concordou firmemente com um acordo bilateral. Ele concordou em conversar apenas com Zelensky ao telefone? Posso garantir que o governo dos Estados Unidos e o governo Trump estão trabalhando com a Rússia e a Ucrânia para fazer esse acordo bilateral acontecer neste momento. Sean. Ei, se a questão é colocar todo mundo na mesma página, por que Trump não atendeu a ligação de Putin enquanto os outros líderes estavam na sala? Você disse que seria desrespeitoso fazer isso, mas por que seria desrespeitoso? Com todo o respeito, só um repórter do New York Times faria uma pergunta dessas, Sean. O presidente se reuniu com todos esses líderes europeus na Casa Branca, 48 horas depois de se sentar com o presidente Putin em solo americano. Na verdade, houve tanto progresso no relatório apresentado a esses líderes europeus imediatamente após a reunião dele com o presidente Putin, que todos eles embarcaram em um avião 48 horas depois e voaram para os Estados Unidos da América. E se eu puder ler para todos vocês algumas das declarações desses líderes europeus de ontem, tivemos o próprio presidente Zelensky dizendo: foi uma conversa muito boa, foi realmente boa, falamos sobre pontos muito sensíveis. Bem, o secretário-geral Mark Rutte, foi somente o presidente, por causa do presidente, que esse impasse foi quebrado. Com o presidente Putin iniciando um diálogo. Então, esses líderes que têm essa guerra no quintal deles estão muito gratos que o presidente atendeu a ligação e que ele estava lá para dar a eles uma ideia do que a Rússia pensa sobre isso, algo que não foi feito pela administração anterior.